A pré-candidata à prefeitura, deputada Guerrida, Bela Gonçalves, as companheiras vereadoras, pré-candidatos e candidatas que aqui estão presentes. O tempo é curto, então seremos breves. Primeiro, Belo Horizonte tem atuado muito mal na política climática. Nós vemos isso numa questão prática. Primeiro, o aquecimento da cidade. Belo Horizonte bateu o recorde, se tornou a capital que mais aqueceu no último ano. E a gente vê isso no dia a dia, não precisa de nenhum levantamento, porque a gente vê isso de forma prática. Mas também, a gente está errado numa questão prática quando a gente vê que a prefeitura insiste em utilizar e colocar como prática o corte desenfreado de árvores dessa cidade. É vergonhoso que a prefeitura tem feito. Ou é podas drásticas, que é uma forma de matar a árvore, deixar ela morrer sozinha, ou com cortes absurdos para privilegiar setores econômicos que vão deixar pouquíssimos recursos na cidade. Então, de forma prática, a gente tem visto isso. E também, a gente tem errado na legislação sobre a questão climática. A lei que nós temos, que institui a política climática em Belo Horizonte, é de 2011, com outros indicadores climáticos. E aí, quando nós íamos atualizar essa legislação, atualizar essa lei, aí, o prefeito, com nenhuma capacidade de dialogar com a Câmara, e o presidente da Câmara, com o ego inflado, que acha que o mundo todo gira através do umbigo dele, coloca uma disputa por poder e deixa a cidade para trás e não aprova um projeto importantíssimo que o Dani ajudou a construir e os movimentos que aqui estão, que é uma política climática para Belo Horizonte. Então nós estamos com uma legislação, uma lei atrasada e uma prática que está devastando questões de esfera pontual. Quando fui vereadora, tentamos discutir essa questão no parlamento. Primeiro eu fiz uma campanha lixo zero. Não imprimi nenhum santinho, nenhum panfleto, nenhum adesivo, nada. E fui a primeira e única vereadora da história desse país a ser eleita sem imprimir nenhum papel, em respeito a questões socioambientais, porque segundo o Tribunal Superior Eleitoral, para a campanha eleitoral de 2016, a quantidade de lixo gerado daria para produzir 40 milhões de livros. Eu falei, prefiro fazer uma campanha lixo zero do que contribuir para esse cenário de devastação. E aí eu tinha prometido naquela época que cada voto que eu tivesse seria uma árvore que plantaria. Porque não bastava só fazer minha parte, também tinha que avançar. E acho curioso que eu tenha recebido ataque dizendo que a Duda não plantou as 40 mil árvores que deve. Plantamos umas 3 mil árvores. E essa dívida eu carrego com orgulho, que eu devo hoje umas 33 mil árvores aqui. E aí o que eu fiz na época de vereadora foi sentar com o então prefeito Calil e falar, vamos transformar o plantio de árvore em política pública. E aí nós fizemos com a prefeitura na época um projeto de ecoalfabetização, que iria mapear os espaços vazios da cidade para plantar árvore ali, produzir alimento ali. E aí naquele momento chamaríamos a comunidade escolar, porque a escola tem que fazer parte do projeto de ação climática. E as escolas, junto com professores, pais, alunos, diretores, servidores e a comunidade ao redor, iria plantar árvores ali. Porque o caminho para a escola tem que ser o melhor caminho possível. E não tem caminho possível melhor do que com muitas áreas verdes. E aí nós fizemos um projeto que nós iria plantar mais de 50 mil árvores junto com a comunidade. E durante os plantios de árvore ia ter aula de educação climática. Foi essa a política que nós criamos com o Calil. O Calil sai para disputar o governo e o prefeito Fuad, por uma questão pessoal, de raiva contra mim, desmonta essa política que seria muito boa para a cidade. Muito boa para a cidade. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Tem que ter não só o coleta seletivo, o catador no protagonismo desse processo, que é fundamental. E aí, só para adiantar aqui, trabalhamos isso como vereadora e fizemos também um plano de crescimento ecológico para a cidade naquele contexto. Conseguimos avançar na política ambiental em Belo Horizonte. Agora, como deputada federal,
apresentamos 3 projetos importantes, que seria importante a participação de todos os companheiros e companheiras. Primeiro, entendendo que a escola tem que ser o epicentro de enfrentamento à crise climática. Então, apresentamos um projeto de lei que a comissão, como também a bancada ambientalista, colocou como prioridade de aprovação, que é a educação climática nas escolas. Educação climática nas escolas. E esse projeto prevê não só a educação climática, mas que as escolas também sejam espaços que sejam exemplos na mitigação da crise climática. A maioria das escolas do Brasil não tem área verde. A maioria das escolas do Brasil não tem área verde. A estrutura escolar por si só já é antipedagógica, já é anticlimática. Então a gente está fazendo um projeto para justamente que as escolas sejam exemplos de questões climáticas. Mas também, outro projeto que nós protocolamos essa semana, foi para criar o Dia Nacional da Ação Climática. Mas não é só uma data. Quando teve essa crise climática no Rio Grande do Sul, eu me encontrei com o embaixador do Japão e perguntei assim, o que o Japão tem feito nas últimas décadas para enfrentar não só a crise climática, mas também desastres naturais. O embaixador do Japão disse, o que nós mais temos feito nos últimos 50 anos é investir em educação. Eu pensei que ia dizer de infraestrutura verde, jardins de chuva, é educação. Eu falei, mas como? Ele disse, a escola é o epicentro de combate à crise climática. Inclusive, tem um dia no Japão, um feriado nacional, que a escola, todas as escolas fecham, ou já param. E ali naquele dia é ensinado para cada aluno o que fazer quando acontecer um tsunami, qual escola procurar quando acontecer um desastre ambiental, e aí a escola fica preparada para receber esses alunos. E fizemos algo parecido aqui também no projeto de lei que nós protocolamos. Mas para finalizar, se o século XIX foi o século dos impérios, o século XX, o século dos países, o século XXI é o século das cidades. Se nós queremos transformar o país, a transformação começa na cidade. E esse ano é ano eleitoral. E somos a última geração capaz de frear a crise climática. Então nós temos que sair daqui com o compromisso de fazer uma bancada climática eleita em Belo Horizonte. Independente do partido, nós temos que ter uma bancada climática de vereadores. E os pré-candidatos que estão dispostos a criar essa bancada estão presentes aqui. E temos também que eleger uma prefeitura climática. Isso é fundamental. E aí, nesse ponto, para finalizar, nessa prefeitura climática, a prefeita que foi eleita, no primeiro dia, ela precisa de projeto de lei, respeito ao prefeito, via decreto, institui o estado de emergência climática em Belo Horizonte, para que a comunidade e os belo-horizontinos saibam a crise climática que nós estamos passando. Mas não só isso, que crie também um cargo de autoridade climática em Belo Horizonte. E esse cargo de autoridade climática não vai ser negociado com partidos, como o prefeito Al tem feito. É um cargo técnico, de pessoas que aqui estão presentes, que possam, junto às outras secretarias, discutir a questão climática de Belo Horizonte, sabendo que o debate climático é intersetorial, ele não é só da política de meio ambiente, não é só de habitação, ela transborda, não é só educação, transborda em várias outras pastas, por isso temos que ter um cargo também de autoridade climática. E por último, assumir o compromisso que nós cheguemos ao net zero antes de 2050. E Belo Horizonte tem potencial para isso. Achei curioso que me disseram assim, para terminar minha fala mesmo. Duda, o prefeito atual, apesar de cortar muitas árvores e tudo mais, ele ainda consegue ser bem avaliado. Aí eu respondi assim, me diga um prefeito de Belo Horizonte, não estou dizendo pelos movimentos sociais, mas por pesquisa geral que foi mal avaliado. Todos, por mais drásticos que foram bem avaliados. Por quê? Porque Belo Horizonte tem uma saúde fiscal muito boa, arrecada muito bem, arrecada muito, é uma das capitais mais ricas do Brasil. Só que esse dinheiro não é utilizado onde deveria utilizar, priorizando educação, priorizando uma educação climática, priorizando habitação de qualidade, como a Bela aqui disse, como entendendo que a política habitacional é também uma política climática. Obrigada pela escuta, estamos na luta e saímos daqui, todas nós, com o compromisso de que daqui a 4 meses, exatamente 4 meses, teremos uma bancada climática e teremos também uma prefeita climática. Obrigado, gente.
Duda, Duda.